Nós estamos começando mais uma especialidade, e essa especialidade é muito gostosa, Noções de Economia. Meu nome é José Carlos, a minha graduação, meu mestrado, tenho especialização na área de Economia e minha graduação e mestrado na área de Administração. Economia. Se você viu aí o programa da sua especialidade, você viu o que significa economia? Bem, é uma forma muito simples. Economia é a análise, é o estudo da produção, distribuição e comercialização de produtos e serviços. Quais produtos e serviços? Todos os necessários ao bem-estar dos seres viventes deste planeta. Então, na verdade, isso é economia. Produzia o estudo da produção, da distribuição e da comercialização. Esse livro, por exemplo, ele foi produzido em algum lugar do mundo. Produção. Esse livro transitou, ele foi vendido pelo atacadista para um outro varejista, ele transitou, isso foi distribuição, até que alguém me vendeu esse livro, comercialização. Então, para que esse livro chegasse até mim, vários agentes econômicos tiveram que participar desse processo de produção, distribuição e comercialização. Uma pergunta que tem aí no seu roteiro de estudo: como que a economia interfere na nossa vida? Em tudo aquilo que você, para possuir, precisar de dispor de valores, de bens, de dinheiro. Tudo aquilo que você compra com dinheiro está inserido naquilo que se estuda em economia. Então a economia está em todos os nossos lados. É a calça que eu visto, a camisa, a comida que eu como, o serviço que alguém presta para mim, a aula é um serviço que alguém presta para mim, é um curso que eu faço, alguém que venha na minha casa consertar o ar-condicionado é um serviço. Então tudo que custa dinheiro, tudo que eu tenho que pagar valores, interfere na minha vida e faz parte da economia. A economia, ela é dividida em dois segmentos: microeconomia e macroeconomia. O que é microeconomia? São as relações onde tudo isso que eu falei da produção, distribuição e comercialização ocorre envolvendo pessoas, empresas, famílias. Vamos dar um exemplo? Eu faço o meu orçamento familiar. Isso é microeconomia. Eu estou cuidando do quanto que eu ganhei, quanto que eu gastei. Isso é microeconomia. Quando uma empresa faz o seu orçamento, como é que ela vai gastar ou como é que ela vai trabalhar o ano que vem? Isso é microeconomia. A empresa está cuidando dos seus números. A família está cuidando dos seus números. Microeconomia. Toda conta que você faz, do dinheiro que você ganha, que você gasta, microeconomia. E o que é macroeconomia? É quando essas contas, elas são feitas por um país. Qual que é a demanda? Qual é a produção de um país? Macroeconomia. Né? É as grandes contas de um país. Quando você vem falar assim, olha, o Brasil está bem, a economia do Brasil está bem, nós estamos falando da macroeconomia. Nós estamos olhando a economia de todas as pessoas no Brasil. A macroeconomia, ela tem indicadores. Esses indicadores, esses medidores, eles são importantes que a gente saiba, porque está aí na sua especialidade. O primeiro medidor, o primeiro indicador é a taxa de câmbio. Taxa de câmbio. O que é uma taxa de câmbio? É a relação do custo de uma moeda para outra moeda. Repetindo. É o valor, o custo de uma moeda em relação a outra moeda. A gente conhece muito aqui, para a gente fala da taxa do dólar, taxa de câmbio do dólar. Qual o valor que eu preciso de moeda nacional, de reais, para que eu compre $1? Isso é a taxa de câmbio. Poderia avaliar a taxa de câmbio do real em relação ao euro, do real em relação à libra. Então, é o quanto custa o meu dinheiro em relação a um outro dinheiro. Só por uma curiosidade, como é que a taxa de câmbio ela varia? Tem vários fatores. O principal deles é a inflação.
Se a inflação do Brasil é maior do que a inflação dos Estados Unidos, então o real ele vai desvalorizar na mesma proporção da diferença entre a inflação do Brasil e a inflação dos Estados Unidos. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que no início do ano, R$ 1 vale $1. No final do ano, o Brasil teve 12% de inflação e os Estados Unidos teve só 2%, ou seja, os Estados Unidos teve 10% a menos de inflação do que o Brasil. Isso significa que o real vai desvalorizar 10% em relação ao dólar. Esse é o principal indicador. Mas além de taxa de câmbio, um outro indicador que a gente estuda é o PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. É a soma do preço de todos os produtos, bens e serviços fabricados ou executados em um país. PIB. É quando você pega o preço de tudo aquilo que nós produzimos, o preço dos caminhões que o Brasil produziu, o preço da plantação de abóbora, a plantação de feijão, de arroz, o preço da produção de televisão, de computadores, tudo aquilo que o Brasil produziu, soma tudo, todo o serviço, quanto custou, PIB. O PIB brasileiro, 2019, foi 7,3 trilhões de reais. É muita coisa, porque soma tudo, toda a produção. Quando fala o PIB per capita, é quando você divide o PIB do Brasil pela quantidade de brasileiros que existem. Então, se você dividir, supondo que o Brasil tivesse um PIB de 100 milhões e nós tivéssemos 100 mil brasileiros, seria fácil. O PIB per capita seria R$1.000, nessa conta simples. Muito bem. Além de PIB, nós vamos falar também de PNB, Produto Nacional Bruto. É mais ou menos igual o PIB. É a soma de todos os produtos e serviços. A única diferença do PNB é que o PNB você soma todo o preço de produtos e serviços produzidos no Brasil, você tira o valor dos impostos, de alguns impostos, coisa que no PIB você não faz, tira dos impostos, e você tira o valor do serviço que foi feito para fazer determinados produtos que você já contou. Então, por exemplo, qual o preço desse computador? 1.000. Qual é o preço do serviço da pessoa que fez esse computador? A empresa pagou para essa pessoa R$100. Então, na hora que eu for somar o preço do computador no PNB, Produto Nacional Bruto, eu tiro R$100 de serviço. Ok? Basicamente é esse Produto Nacional Bruto. Outro indicador é a taxa de juros. Isso é bem simples. O que é a taxa de juros? É o aluguel do dinheiro. Se você mora num apartamento que não é seu, alguém vai te cobrar um aluguel. Olha, você mora no meu apartamento, o apartamento não é seu, você me paga R$1.000, você pode morar nesse apartamento, ok? Ok. O aluguel do apartamento. O dinheiro você quer emprestado R$10.000 meu, eu vou te emprestar os R$10.000. Normalmente os bancos é que fazem isso. E as financeiras também. Empresta os R$10.000. Quem te emprestou vai cobrar o aluguel daquele dinheiro. 1% ao mês, 2%, 3% ao mês. Isso é o aluguel do dinheiro. Então, juros, nada mais, nada menos do que o aluguel que você paga de um dinheiro que você usa e que não é seu. Normalmente, os bancos, eles pegam o dinheiro pagando menos, ele paga 1% de juros, estou chutando aqui, 1% de juros, e ele empresta aquele dinheiro por 3%. Essa diferença entre 1 e 3, a gente chama de spread. Ele pagou 1% de juro e ele recebeu 3%. Então o spread, o que o banco está ganhando é 2% para pagar os seus custos e ter o seu lucro. Muito bem. Dívida nacional. O que é dívida nacional? Vamos dar um exemplo bem simples. Eu trabalhei um mês inteiro, ganhei R$1.000.
Só que as minhas despesas, o meu custo, ficou em R$1.100. Eu gastei mais do que eu ganhei. Isso não é bom, isso está errado. Mas eu gastei mais do que eu ganhei. Então eu vou ter que pegar emprestado R$100. A minha dívida vai ser R$100 naquele mês. Dívida nacional é a mesma coisa, só que envolve o Brasil, um país. É quando um país ele gasta mais do que ele ganha. Como é que o Brasil, um país ganha? Ele arrecada de impostos. Se ele gasta mais do que ele arrecada, ele tem que emitir títulos da dívida. Ele tem que pegar dinheiro emprestado. Quando ele pega dinheiro emprestado dentro do mesmo país, quando o Brasil pega o dinheiro emprestado de brasileiros, como que o brasileiro empresta? Quando eu deposito na poupança, eu estou emprestando para o governo. Quer ver uma outra coisa? Quando eu compro um título do Tesouro Nacional, eu estou emprestando dinheiro para o governo. Quando eu compro uma LTN, Letra Tesouro Nacional, ou uma NTN, Nota Tesouro Nacional, eu entrego dinheiro para o governo me entrega como se fosse um cheque, escrito assim, LFT, LTN. Cada cheque tem um nome. E ele vai me pagar um juro por um dinheiro. Isso chama-se dívida interna nacional. Quando o governo pega dinheiro de um banco lá nos Estados Unidos, lá na Europa, ele pega o dinheiro de fora, é o que a gente chama de dívida externa. É uma dívida que o país deve para agentes de outros países. Esse então é a dívida nacional. Outro conceito que vai cair aí na sua especialidade é o conceito de taxa de inflação. Vamos dar um exemplo? Eu comprei esse livro por R$100 esse mês. Vamos supor que o mês que vem esse livro está custando R$110. Significa que a inflação no mês foi 10%? Não, não significa isso. Mas o livro era 100 e custou agora 110. O livro teve 10% de aumento. Mas a inflação, para ser considerada inflação, isso tem que ser generalizado e contínuo no país. Não conta só o valor do livro, quanto que subiu o livro, conta o preço do livro, o preço do feijão, do arroz, o preço do aluguel, o preço da escola, o preço dos bens que você consome, de tudo, soma-se tudo, vê quanto que subiu na média, isso é contínuo, isso está acontecendo de forma dinâmica, isso aí é a taxa de inflação. Então é como é que os preços variaram no mês no geral, no atacado, taxa de inflação. Quando acontece o contrário, os valores estão diminuindo, a gente chama de deflação. Acontece muito pouco no Brasil, mas é quando os valores no mês seguinte é mais barato que o valor desse mês. A deflação também não é boa para a economia. Quanto mais estável a economia estiver, melhor. Nem com a inflação alta e também nem com deflação. Os preços diminuírem não é bom para a economia nacional. Muito bem. Desemprego. O que é taxa de desemprego? Muito simples. Vou explicar de uma forma bem simplesinha para você entender. Vamos supor que o Brasil inteiro tivesse só 100 pessoas ativas. O que são pessoas ativas? Não conta criança, que ainda não pode trabalhar, e nem conta idoso, que não consegue mais trabalhar. Ativas são pessoas que estão com saúde, estão prontas para ir procurar emprego. Então eu tenho 100 pessoas ativas. Essas 100 pessoas saem para procurar emprego. 90 pessoas vão conseguir um emprego. 10 pessoas não conseguem emprego. Então, em 100 pessoas, que é o meu denominador, 10 pessoas, meu numerador, não conseguiu emprego. Então eu tenho que a taxa de desemprego desse país é 10%, porque tinha 100 pessoas ativas procurando emprego, e dessas 100, 90 conseguiram emprego e 10 não conseguiram. Então a minha taxa de inflação é 10%. Então quando você vai falar aí que a taxa de inflação no Brasil é 13%, 13% de todo mundo que tem condição de trabalhar e está procurando emprego não conseguiu uma vaga, um emprego para conseguir, para trabalhar. Balança comercial. Nós vamos terminar hoje com balança comercial. É o nosso último indicador. É muito simples balança comercial. É a diferença dos valores
dos bens e serviços que eu exporto para outros países em relação aos bens e serviços que eu importo. Então é mais ou menos assim, de forma muito simples. Vamos supor que o Brasil ele vende petróleo, ele vende minério, a gente vende muito minério de ferro, ele vende carne, vende trigo não, vende milho, nós vendemos bastante milho. Então soma tudo isso, a gente vende 100 milhões, sempre medido em dólares, 100 bilhões de dólares para o exterior. Só que a gente importa celular, a gente importa iPad, a gente importa determinado tipo de comida, a gente importa uma série de coisas de lá para cá. Então vê, quanto que eu exportei? 100. Quanto que eu importei? 54. Isso quer dizer que a minha balança comercial deu lucro. Eu exportei 100, importei 54. Deu lucro de 46 bilhões de dólares. Por sinal, esse é o superávit da nossa balança comercial em 2019. Os números de 100 e 54 eu inventei, mas nós tivemos um superávit da balança comercial no ano passado de 46 bilhões de dólares. Diferença entre o que eu exporto e o que eu importo. É isso aí. Se não entendeu, repita o vídeo, estude de novo e em breve teremos o segundo vídeo.